E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Gente, hoje eu vou falar de um assunto bem interessante que já é bem famoso, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, mas não entende muito bem, porque é um pouquinho complicado, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Todo mundo aqui já ouviu falar de predinho, de casinha, e todos esses adjetivos, né? Mas pouca gente sabe como que funciona, como que é, para que serve e qual que é a importância dele. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ele, então acho que já vai tirar bastante dúvida da galera aí. E se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem mais curiosidade, pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem, que eu estou pronto para ajudar vocês, beleza? Primeiramente, quero falar o que é Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa do governo federal que ele visa estimular a habitação popular, ou seja, ele visa ali, através de taxas de juros menores, através de subsídios para a entrada, facilitar a aquisição do sonho da casa própria para as famílias de baixa ou média renda. Então, digamos assim, antes do Minha Casa Minha Vida, o mercado imobiliário era muito restrito a pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. A ideia do governo foi criar um programa e subsidiar essas aquisições através de dinheiro da União, através de verba da União, para tornar mais fácil, tornar mais viável e mais até democrático a aquisição de imóveis por pessoas de baixa renda. Tá certo ou errado? Aí já não é essa a discussão, mas mais ou menos isso, de forma bem resumida, essa é a ideia do Minha Casa Minha Vida. Mas aí você me pergunta qual que é o benefício de alguém que entra nesse programa. Por que as pessoas no final entram? Pô, Gustavo, isso é óbvio, já é mais barato, é mais fácil. Tá, mas como que funciona na prática? O que acontece? Você vai ter 3 benefícios básicos. Subsídio, taxa de juros reduzida e parcela bem menor. Primeiro, subsídio. O subsídio ele vai ser dado a algumas famílias com determinada renda e dependendo também do valor do imóvel, tá? Então isso vai variar de faixa para faixa e eu já vou falar um pouquinho mais sobre o subsídio. A questão das parcelas, elas costumam ser menores porque você vai ter ali menos incidência de seguros bancários, de algumas outras taxas administrativas, dependendo da faixa do Minha Casa Minha Vida que a família se encontra, ela nem paga isso. Então a parcela dela fica muito mais reduzida se comparada com as parcelas de mercado, de bancos privados, por exemplo. E uma outra questão que às vezes passa desapercebida e não é tão notada é a questão da taxa de juros. A taxa de juros para o Minha Casa Minha Vida é incrivelmente menor do que a taxa de mercado. Então você vai ter ali faixas que vão estar recebendo taxas de juros de 5% ao ano. Sinceramente, a gente não encontra isso em nenhuma instituição bancária. E a maior taxa de juros do Minha Casa Minha Vida vai chegar ali em torno de 8,5% a 9%, dependendo da renda, tá bom? Falando um pouquinho mais de como que você pode participar do Minha Casa Minha Vida. Dentro desse programa, a gente tem 3 faixas básicas aqui em Piracicaba, tá certo? A primeira faixa é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, a gente vai ter a faixa 2 e a faixa 3. A faixa 1,5 são ali de famílias com renda entre 1.800 até uns 2.300 mais ou menos. Passando para a faixa 2, são famílias aí com renda de 2.200, 2.300 até 4.000. E a faixa 3 são de pessoas com renda de 4.000 a 7.000 reais, tá certo? Esse é o único quesito para se enquadrar na faixa? Não, você vai ter também uma questão de valor de imóvel. Aqui em Piracicaba se enquadra na faixa 1,5 apenas os imóveis até 133 mil. Passou disso, de 133 a 230, aí já vai estar se enquadrando na faixa 2 e na faixa 3. Qual que é a diferença principal de uma faixa para outra? Taxa de juros e subsídio, tá? Os maiores subsídios vão estar na faixa 1,5 e os menores na faixa 2. E na faixa 3, Gustavo? Lá não tem subsídio. Então, se você ganhar mais do que 4.000, de 4 a 7.000, não tem subsídio. E a taxa de juros vai subindo progressivamente de acordo com a sua renda. Então, se você está na faixa 1,5, é 5%. Se você está na faixa 3, vai ser em torno de 8 a 9%. Mas voltando aos requisitos, fora essa questão da faixa, você também não pode ter pendências internas com a Caixa. Então, às vezes, se você teve ali alguma dívida, alguma pendência com ela, refinanciou ou fez algum tipo de acordo que pagou
pagou menos do que estava realmente devendo, às vezes você fica com pendência interna, e a única forma de descobrir isso mesmo é tentando fazer o financiamento. Aí vai aparecer o famoso CADIM ou CADIMULT, que bem resumidamente, para ficar explicando muitas coisas chatas, são pendências que você acaba tendo ali, às vezes um pagamento que ficou pendente há anos, às vezes alguma coisa que você ficou devendo, mas quando foi negociar pagou menos, então isso aí fica marcado, tá bom? Fora isso, você também não pode ter nenhum imóvel no seu nome dentro da cidade que você quer comprar ou em cidades limítrofes, cidades vizinhas, porque o Minha Casa Minha Vida é um programa visado para a primeira moradia. Então o governo entende que se você já tem uma moradia na cidade que você quer comprar, então você não precisa entrar no Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida é voltado para pessoas que não têm casa própria. Fora isso, a questão do imóvel, que eu já falei rapidinho, mas é sempre bom lembrar, o imóvel ele pode ter, em Piracicaba, ele não pode passar de 230 mil. Então a gente tem um teto aqui em Piracicaba, todas as cidades têm, mas especificamente em Piracicaba, o teto de valor é 230 mil. Passou disso, já não é mais Minha Casa Minha Vida, vai para outras cartas de crédito, tá bom? Que aí vão ter outras taxas de juros, outras condições. Mas a única que vai ter as taxas de 5 a 8 a 9%, e subsídio é o Minha Casa Minha Vida, imóveis até 230 mil. Passando um pouquinho aqui, já estamos chegando no final. Falei bastante sobre o subsídio, mas citei bastante, mas não expliquei. Vou falar um pouquinho mais como que é. O que é um subsídio? Ele é um aporte dado pelo governo na sua entrada. Todo financiamento imobiliário, ele tende a pagar cerca de 80% do valor do imóvel. Então, se você está comprando um imóvel de 100 mil, ele provavelmente você vai conseguir financiar até 80 mil. E às vezes aqueles 20% restantes, que é o que sobra, é o valor de entrada. Só que muitas vezes a gente não tem esse dinheiro. Muitas vezes aqui eu estou falando de 20 mil, mas às vezes pode ser 50 mil, às vezes pode ser 100 mil. Por isso que o governo coloca ali um subsídio, então ele dá um aporte, ele dá um dinheiro a mais para quitar da sua entrada. Então às vezes ou a sua entrada acaba ficando zerada por conta do subsídio, ou às vezes fica muito menos e fica muito mais fácil de se realizar esse pagamento, fica até mais democrática e a gente volta na função e na missão do Minha Casa Minha Vida. Quem que vai ter direito, como eu já falei, do subsídio, faixa 1,5 até a faixa 2. Então, até R$4.000 você tem direito ao subsídio, dependendo do seu perfil, é claro. Isso não é uma regra clara, isso não é uma regra absoluta, mas geralmente da faixa 1,5 até a faixa 2, então de 1.800 a 4.000, geralmente você recebe algum valor de subsídio. Fora essa questão de renda, você tem mais duas questões que vão ser decisivas para decidir se você vai receber ou não e quanto que você vai receber de subsídio. Uma delas é a idade e a outra questão é o valor do imóvel. Quanto menor é o valor do seu imóvel, quanto mais barato ele é, geralmente mais subsídio você recebe, porque entende-se que a sua renda também é menor, tá certo? Então, geralmente a gente segue essa lógica também. O fator decisivo realmente é a renda, mas tem outras coisas também que vão te ajudar ou até te atrapalhar nisso, tá bom? Por fim, a gente tem as formas de pagamento dentro do Minha Casa Minha Vida. Aqui em Piracicaba, o padrão é 30 anos, 360 meses, tá certo? Isso pode variar de acordo com o perfil, com a vontade do cliente, mas geralmente dá 360 meses. O comprometimento de renda aqui em Piracicaba geralmente é de 30%. Então, digamos aí, se você tem uma renda de 2.000, a sua parcela de financiamento pode ser no máximo de R$600. Vai estar dando aí 30%. O banco ele não compromete mais do que isso. A Caixa ela não vai comprometer mais do que 30%, lembrando aqui em Piracicaba. Em outras cidades pode mudar, tá bom? E uma questão aqui bem interessante dos financiamentos pela Caixa, no Minha Casa Minha Vida, que é bem comum, é você poder estar amortizando as suas parcelas com o seu fundo de garantia. Então, digamos que aí você é trabalhador registrado em carteira, você recebe o seu fundo de garantia, a cada 2 anos você pode usar esse valor para ir abatendo as suas parcelas e reduzindo o seu financiamento e até o custo dele no seu dia a dia, ali nos seus meses. Então, se você tem ali financiamento de 30 anos, você vem abatendo ele e aí ele acaba durando aí 15 ou até 10 anos, dependendo do caso. Gente, por hoje é só, tá? Ficou um pouquinho comprido, mas eu acho que deu para entender alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, eu acredito que tenha ficado. E até essa intenção, eu quero que vocês falem comigo, que vocês tirem suas dúvidas pessoalmente, fica até mais fácil de entender. Mas de forma bem resumida, bem geral, para você ter uma ideia um pouquinho melhor. E quando alguém falar desse assunto para você, você já ter aquele insight, lembrar do vídeo do Gustavo
e ter já um conhecimento prévio do assunto, beleza? Espero ter ajudado todo mundo aí e tamo junto, pessoal!